Em meados do mês de junho de 2023, o mundo parou para acompanhar as notícias sobre o desaparecimento de um mini submarino com 5 pessoas a bordo. Segundo os fãs da série animada Os Simpsons, 2 episódios já haviam previsto que isso iria acontecer. E se for verdade? O dia amanheceu agradável e bonito naquele domingo, 18 de junho de 2023. Perfeito para um mergulho especial, a bordo de um submersível, com o objetivo de visitar e ver, mesmo com certa dificuldade, os destroços do navio Titanic, o famoso transatlântico que naufragou em 1912, fazendo mais de 1.500 vítimas fatais. Inclusive, seus destroços só foram encontrados 73 anos depois, em 1985, no Oceano Atlântico Norte, cerca de 600 quilômetros a sudeste da costa da Terra Nova, no Canadá, a quase 4.000 metros de profundidade. Bem, a história do Titanic todo mundo já conhece, afinal, principalmente depois do lançamento do filme homônimo, dirigido por James Cameron, as atenções para o transatlântico naufragado foram ressuscitadas. E o fato de o diretor ter ido até o local, usando um submersível feito sob encomenda por ele mesmo, incitou outras empresas a criarem projetos turísticos para pessoas comuns visitarem os restos do navio. Ou não tão comuns assim, já que os valores pagos para isso não são nada normais. É aí que entra o caso do mini submarino Titã, um submersível de apenas 47 metros cúbicos e capacidade para 5 pessoas, incluindo o piloto. Desenvolvido pela empresa americana Ocean Gate Expedições, o Titan, ou Titã, foi projetado especialmente para fazer turismo subaquático até o Titanic, daí o nome do submersível. A empresa cobrava $250 mil, ou quase R$1.200.000 em valores de hoje, por uma viagem ao fundo do mar que normalmente durava entre 10 e 11 horas. Isso dentro de um cubículo compartilhado com mais 4 passageiros. Bom, não nos cabe aqui julgar valores, mas fica a questão. Você pagaria esse preço para ficar 10 horas no fundo do mar, sentado o tempo todo em uma cápsula apertada, controlada por um joystick de PlayStation e com pouca visibilidade externa? Diz aí nos comentários. Ainda em 2018, a Ocean Gate foi alertada sobre os possíveis problemas catastróficos com o submersível pela Sociedade de Tecnologia Marinha, especialmente do Comitê de Veículos Subaquáticos Tripulados, por meio de uma carta. O próprio CEO da empresa, Stockton Rush, estava no submersível e, pelos indícios, não deu muita atenção a isso não. Aliás, ele chegou a afirmar num podcast, em certa ocasião, que, abre aspas, em algum momento, a segurança é apenas puro desperdício. Fecha aspas. Posteriormente, o então funcionário David Lockridge, que também é piloto de submersíveis, informou à empresa que o Titã não estava preparado para descer a profundidades tão grandes. Além disso, devido ao cargo de diretor de operações marítimas, ele teria se recusado a liberar testes tripulados dos primeiros modelos do veículo, o que resultou em sua demissão por quebra de contrato. As consequências não poderiam ser diferentes. Apesar de o Titã já ter feito outras tentativas de submergir até o Titanic, com raro sucesso, essa última vez foi realmente fatal. Cerca de 1 hora e 45 minutos após submergir, o Titã perdeu a comunicação com o Polar Prince, o navio de apoio que faz o lançamento do submersível e também o traz de volta à superfície. Horas depois, deu-se início a uma mega operação para tentar resgatar o Titã e, quem sabe, salvar a vida de seu tripulante, que era ninguém menos que o próprio CEO da Ocean Gate e mais 4 passageiros. O submersível tinha reservas de oxigênio para, no máximo, 96 horas ou até 4 dias. Porém, alguns especialistas acreditam que o Titã tenha implodido logo depois de ter perdido a comunicação com o navio de apoio e, devido à falta de equipamentos mais apropriados,
não foi possível confirmar essa hipótese. Os destroços do Titã foram localizados na tarde do dia 22, porém nem sinal de corpos do tripulante ou dos turistas. Mas aí você me pergunta, onde é que entra os Simpsons nessa história toda? Obviamente, devido a uma palavra que costuma rondar alguns episódios que acabam sendo relacionados a acontecimentos, normalmente trágicos ou polêmicos da vida real. A famosa premonição. E o Titã parece não ter ficado fora dessa. Assim, mais uma vez, os fãs da série vieram encher as redes sociais, dizendo que os produtores da série animada acertaram novamente. Ou melhor, previram mais essa tragédia, inclusive com relação a ter ao menos um bilionário no interior do submarino. Em tempo, o Titã não pôde ser considerado um submarino, tá? Pois não tinha estrutura e muito menos a tecnologia de sonares de um. Ele era, na verdade, um submersível e, diga-se de passagem, feito sob uma engenharia pífia e barata, em relação a outros submersíveis realmente adequados a grandes profundidades. Um dos roteiristas e produtores de Os Simpsons, Mike Reiss, revelou que em 2022 participou de uma expedição aos destroços do Titanic a bordo do submersível que desapareceu. Segundo ele afirmou, até para entrar no barco que te leva ao Titanic, você assina um termo de responsabilidade gigante que lista as formas que você pode morrer nessa viagem. Ainda de acordo com Reiss, ninguém que estava nesta situação foi pego de surpresa. Vamos então aos episódios premonitórios. Primeiro, foi citado o 19º episódio da 9ª temporada, no qual Homer, junto a seus amigos Barney e Moe, ingressam na marinha e acabam ficando presos em um submarino nuclear após um acidente. O caso foi parar nos principais jornais de Springfield, causando grande comoção. Até aqui nada demais, né? Pois submarinos estão mesmo sujeitos a inúmeros tipos de acidentes, como já houve diversos casos, como aconteceu com o submarino russo, argentino e também outros no passado. Já no episódio 10 da 17ª temporada, a previsão, digamos assim, foi um tanto quanto mais próxima da realidade vivida pelos passageiros do Titã. Intitulado Quem é o pai de Homer, no episódio, Homer descobre que tem um outro pai, chamado Mason, que o leva para uma expedição em busca de um tesouro em um navio naufragado há muito tempo e que, por sinal, está partido em dois. Cada um dos personagens usa um submersível para tentar achá-lo. Até aqui temos dois pontos em comum: o uso de mini-submarino e o navio naufragado e partido ao meio. O outro é o fato de que dois dos passageiros do Titã eram pai e filho respectivamente. Shahzada Dawood, empresário paquistanês e vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleiman Dawood. Em dado momento, Homer fica preso em alguns corais e o oxigênio de seu bólido submarino começa a acabar. Só que, diferente do que aconteceu na realidade, Homer acaba sendo resgatado ao fim do episódio. Você acha que isso pode ser apenas mais uma coincidência? Ou, como dizem os fãs teóricos da conspiração, seria mesmo uma premonição? Vê mais essa que não tem relação com a série animada, mas que é bastante curiosa. Em 2022, o usuário do Twitter, identificado como Phineas, fez uma postagem um tanto quanto estranha e cabível para o momento. A mensagem diz o seguinte: eu tenho uma ideia para uma sequência do Titanic, de 1997, onde um submarino de luxo cheio de milionários cai durante um tour pelos destroços do Titanic. Todos eles se afogam e são comidos por caranguejos. E aí? O que é que você achou dessa? De qualquer forma, é importante lembrar que as supostas previsões dos Simpsons podem ser coincidências ou reflexo de temas comuns na sociedade da época do episódio, assim como já houve diversas outras ocasiões em que a série apresentou situações que acabaram acontecendo posteriormente, como a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021, a eleição de Donald Trump como presidente e a previsão da vestimenta que a cantora Lady Gaga utilizaria em uma edição do Super Bowl, entre outros. Pensando bem, e se for verdade?